Aqui você encontra diversas histórias sobre eventos paranormais, além de um conteúdo exclusivo sobre o mundo dos espíritos. Não perca a oportunidade de conhecer o mundo assombrado que se esconde atrás dos nossos olhos. Oi, gente, eu sou a Cris e hoje vamos contar a história A Criatura Pálida. Bom, isso acontecia diariamente na minha vida, eu sempre via as coisas sombrias na minha bela moradia. Eu tinha pavor de dormir muito tarde da noite, pois minha mãe nunca deixava eu dormir na cama junto com ela, então eu dormia na sala. Eu sempre tinha uma forte impressão que os quadros me olhavam. Minha mãe sempre gostou muito de quadros, então tinham muitos quadros. Você pode achar isso desnecessário, mas você entenderá. Quando eu ia dormir, eu sempre acordava vendo criaturas negras e sombrias me rodeando. Eu não ficava com medo porque eu já estava acostumada, mas isso não foi bom para mim. Um certo dia, quando eu estava apagando todas as luzes para ir dormir, aproveitei que estava perto da cozinha e fui beber água. Quando eu finalmente apaguei as luzes e corri para a porta do quarto, eu sempre tinha a mania de ficar olhando para trás de mim, pelo reflexo do espelho ao lado da porta. Quando eu olhei para o espelho, desta vez, eu vi uma criatura alta do tamanho da porta. A criatura era pálida com vestes mais escuras que a própria escuridão. No momento eu fiquei aterrorizada, meio pálida, quase paralisei, mas arrumei forças para continuar correndo. Quando entrei no quarto, eu contei para minha mãe, como qualquer mãe falaria. Ela disse para mim que era falta de oração, pois nesse dia ela tinha feito 1000 ave-marias com um grupo de oração que ela ouvia. No outro dia eu fiz um desenho para nunca me esquecer da aparência daquela criatura. Até hoje eu lembro desse dia. A Maldita Moça de Capuz. Em um dia normal eu estava na casa da minha prima, tinha na faixa de meus 8 anos, minha prima tinha 6 e um primo dela que estava junto tinha 7. Enfim, vou começar a contar como tudo aconteceu. Estava uma noite bem escura e nós decidimos brincar de gato Mia lá fora. Estava tudo ocorrendo bem. O pai da minha prima abre a porta e diz que nós iríamos no sítio amanhã. Ficamos felizes e continuamos a brincar. Depois de um tempo a gente começou a ouvir barulhos estranhos na rua, era como um choro de desespero e passos muito altos. Imediatamente nós nos juntamos em um canto. Com medo eu tentei acalmá-los por ser a mais velha. Os 2 cachorros de minha prima começaram a latir sem parar, olhando para o nada. Então, entramos dentro na casa e tentamos esquecer tudo. No outro dia fomos para o sítio. No caminho percebemos que tinha uma casa abandonada ali perto do sítio em que ficamos. Decidimos ir lá. Pegamos galhos, pedras grandes e fomos. Não estávamos com medo de encontrar algo sobrenatural, nem pensávamos nisso, estávamos com medo de ter cachorros. A casa já havia sido tomada por uma floresta densa. Entramos na floresta e por enquanto nada demais, mas quando íamos voltar começamos a ouvir o mesmo choro do dia anterior. Entramos em desespero total. Começamos a correr para fora daquela maldita floresta. Enquanto eu corria eu olhava para trás e via uma mulher de capuz vindo atrás da gente. Ela não estava sozinha, junto dela tinha outra mulher toda de branco. Eu não consigo lembrar o rosto dela. E um homem, ele era muito alto mesmo, usava roupas formais, tinha sobrancelhas grossas e olhos inteiramente pretos e o resto não me lembro direito. Chegamos no sítio, quando olhamos para trás todos eles tinham sumido. Contamos tudo para os adultos e por mais incrível que pareça eles acreditam imediatamente. Nos levaram à igreja no mesmo segundo. O que o padre disse eu não me lembro, mas eu lembro bem de olhar para os quadros de Jesus na parede e só conseguir ver a mulher de capuz. Esses dias lembrei dessa história e perguntei para minha mãe por que ela havia acreditado tão rápido em que tínhamos dito. Ela disse que naquela casa havia morado uma mulher que a filha era melhor amiga do pai da minha prima, mas infelizmente ela se acidentou e acabou falecendo. Desde então a mulher andava com capuz para esconder as lágrimas, mas ela acabou entrando em depressão e morreu.
Minha mãe também disse que não lembrava de nenhum homem com aquelas características, mas se ele estava junto não era coisa boa. Enfim, nunca vou me esquecer desses 2 dias de desespero, porque depois disso nós 3 começamos a ver mais espíritos e coisas ruins.